Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Aprendizagem e Excelência em Voo, a NAEV. Eu sou o instrutor GT, gostaria de te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, seja qual for do dia, a NAEV está com você. Lembrando que sempre é um prazer enorme estar aqui, gostaria de pedir a sua licença para entrar aí na sua tela. Hoje temos uma nova aula, hoje temos a aula 02 do assunto de RAC, que é a Regulamentação da Aviação Civil. Infelizmente hoje, que nem a outra aula, eu estou com um horário muito curto, então vai ter que ser uma aula curta. Mas eu espero que a gente chegue pelo menos a 2/3 da matéria. Eu espero não fazer mais do que mais uma videoaula para fechar o assunto de RAC, que é uma matéria super tranquila, tá gente? É uma matéria tranquilinha, é uma matéria assim que eu gosto muito, faz parte do bloco de regulamentos de tráfego aéreo que vai cair na sua prova da ANAC. Então a gente tem que saber de tudo, né gente? Vamos estudar e vamos mandar brasa nessa prova da ANAC. Beleza? Vamos lá, gente, vamos continuar. Então, pessoal, na última aula a gente parou, a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre aeronave, certo? A gente falou sobre a nacionalidade da aeronave, do seu prefixo, né? Se a matrícula é brasileira, se ela é estrangeira e quais são as leis que são aplicadas sobre elas no território que ela estiver voando, certo? A gente aprendeu isso e a gente também começou a falar sobre o que? Sobre os tipos de aeronaves, certo? A gente falou sobre aeronaves civis e militares, certo? A gente definiu o que é uma aeronave militar, a gente definiu o que é uma aeronave civil pública, o que é uma aeronave civil privada. E agora que você sabe isso, a gente tem que seguir nesse caminho que a gente está falando de divisão de pública e privada e civil e militar, certo? Então vamos continuar aí. Agora a gente tem um assunto que a gente vai falar sobre o quê? Sobre aeroporto e aeródromo. Gente, qual que é a diferença de aeroporto para aeródromo? Você sabe qual é a diferença? Sabe? Não, cara, aeroporto não é igual a aeródromo. Não, gente, o conceito de aeródromo não é o mesmo conceito de aeroporto. Vamos discutir cada um separadamente, certo? Vamos começar. O que é um aeródromo? O aeródromo é toda a área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Toda essa área é chamada de aeródromo, beleza? E qual que é o conceito de aeroporto? Gente, os aeroportos são o quê? São aeródromos públicos dotados de instalações e facilidades para o apoio de operação de aeronaves, para embarque e desembarque tanto de passageiro como de carga. Ou seja, o aeroporto, qual que é a diferença do aeroporto para o aeródromo? Gente, o aeródromo ele pode ser só uma pista de pouso com a taxiway. Isso é um aeródromo, entendeu? Agora o aeroporto, a diferença do aeroporto para o aeródromo é que o aeroporto ele oferece o quê? Ele oferece um terminal de passageiros, um terminal de carga, ele oferece também serviço de hangaragem, serviço de manutenção, aqueles hangares enormes que a gente vê nos aeroportos, por exemplo, em Congonhas, lá do lado da Líder, da TAM Executiva. Isso que define o aeroporto, então um terminal de passageiros ou um terminal de carga. O aeródromo é simplesmente a área de movimentação das aeronaves. E o aeroporto é o quê? É o aeródromo público que tem à disposição o quê? Hangares, terminal de passageiro, terminal de carga e manutenção e afins, beleza? Agora, gente, já que a gente sabe esses conceitos, vamos pensar o seguinte. Me responda uma pergunta. Todo aeroporto é um aeródromo? E todo aeródromo é um aeroporto? Então, gente, vamos lembrar uma coisa. Todo aeroporto é um aeródromo, mas nem todo aeródromo é um aeroporto. Isso tem que ficar muito claro, tá bom, gente? Essa é uma regrinha que a gente tem que saber. E é tranquilo, né? Se você entender o conceito de aeroporto e de aeródromo, você tá numa boa. Você vai diferenciar na boa e não vai errar essa questão na prova da ANAC, beleza? Mas antes de a gente seguir nos aeroportos, vamos concentrar nesse pequeno detalhe aí que a gente falou sobre o aeródromo. Lembra que na aeronave a gente divide as aeronaves em quê? Em civis e militares e civis pública ou privada, certo? E nos aeródromos, gente, é a mesma coisa. Ou seja, os aeródromos também são divididos em quê? Em civis e militares. Agora vamos definir também, beleza? O militar a gente sabe que é um aeroporto destinado ao quê? Ao uso das forças armadas, o exército, marinha e aeronáutica, certo? Mas os aeródromos civis? Bom, a gente sabe que os aeródromos militares são aqueles destinados ao quê? Ao uso das forças armadas, marinha, exército e aeronáutica, certo? Mas e os aeródromos civis, gente? Os aeródromos civis, eles são definidos o quê? Em público e privado. Vamos definir cada um agora.
O aeródromo civil público é aquele que faz o quê? São aqueles abertos ao tráfego aéreo através do processo de homologação. Essa é a definição para aeródromo civil público. E os aeródromos civis privados? Os aeródromos civis privados, eles são abertos ao tráfego aéreo através do quê? Através do processo de registro. E os aeródromos civis privados, eles não são permitidos que haja exploração comercial nesses aeroportos, beleza? Tá bom, gente, agora a gente já entendeu o que é um aeroporto, o que é um aeródromo, o que é um aeródromo civil militar, civil pública, civil privada, certo? Só retomando, aeródromo civil público é aquele que é utilizado pode ser utilizado pelo tráfego aéreo através do processo de homologação e pode ser explorado comercialmente. O civil privado é através do processo de registro e não pode ser explorado comercialmente. O aeródromo militar é aquele utilizado por aeronaves militares, ou seja, aeronaves pertencentes à Força Aérea, aviação do Exército, Marinha, etc. Forças Armadas, né, pessoal? A gente definiu muito bem aqui, vamos seguir. Como a gente está falando de aeroporto, gente, os aeroportos também eles se dividem em duas categorias, que é a coisa mais fácil do mundo, autoexplicativa, que eu nem vou entrar em detalhes. Os aeroportos eles podem ser o quê? Eles podem ser nacionais ou internacionais. Qual é a diferença de um do outro? Vocês não precisam saber, né, gente? Por favor, todo mundo sabe, até uma criança de 7 anos sabe dizer. Gente, o aeroporto nacional é aquele que tem apenas destinos, ou então só partem de lá aeronaves o quê? Nacionais. E vão decolar para quê? Para destinos dentro do território nacional. Por exemplo, o aeroporto que está lá no meio lá do Mato Grosso, ele vai decolar de lá, ele só tem destinos para onde? Para outros aeroportos nacionais. Ele não pode ter um voo para fora do país. Aí se você tiver um voo lá no aeroportozinho lá no interior do Mato Grosso e quer ir para a Bolívia, você vai ter que ir primeiro decolar do Mato Grosso, ir para um aeroporto internacional e de lá seguir para a Bolívia. E vice-versa, o cara que é da Bolívia quer ir para esse aeroportozinho em Mato Grosso, ele vai ter que primeiro pousar num aeroporto internacional em algum outro lugar, depois vai ter que ir lá para o Mato Grosso. Por quê? Esse aeroportozinho lá no interior do Mato Grosso, seja lá qual for a cidadezinha. Por quê? Porque aeródromos nacionais, aeroportos nacionais, eles não podem ter voos partindo direto para fora do território nacional. Por quê? Porque, gente, aeroporto nacional é isso. O aeroporto nacional ele tem que ter voos partindo ou chegando provenientes de outros aeródromos ou destinados a outros aeródromos nacionais. Beleza? Isso é importante saber por quê? Porque os aeroportos internacionais eles estão livres dessa restrição. Ou seja, o cara que quer vir da Bolívia e quer vir para o Rio de Janeiro, ele pode vir direto para o Galeão. Agora ele não pode ir direto para o Santos Dumont. Por quê? Porque ele tem que passar no Galeão, porque é um aeroporto internacional. Depois ele segue para o Santos Dumont. Aí no caso o cara pega um helicóptero, sei lá, vai de busão mesmo, que está muito perto um do outro. Mas o cara não pode vir direto para o Santos Dumont, por quê? Porque o Santos Dumont é um aeroporto nacional, ele não é internacional. Então, você não pode partir do Santos Dumont direto para outro país, você tem que pousar num aeroporto internacional primeiro, beleza? E gente, isso é importante te lembrar por quê? Porque se uma aeronave ela está partindo do Brasil ou chegando no Brasil, num voo internacional, é importante que o quê? Que o primeiro pouso ou a primeira decolagem seja feita de um aeroporto internacional. Por exemplo, o cara quer sair do Brasil, o cara quer ir para a Europa. Ele não pode simplesmente decolar, vamos dizer, o cara tem um jatinho lá imponente e tal, quer decolar do Santos Dumont e quer ir para Portugal. Vamos dizer que o aviãozinho do cara tem essa autonomia e o cara quer ir para lá. Ele não pode decolar do Santos Dumont e ir direto para a Europa. Ele tem que pousar primeiro no aeroporto internacional e depois seguir para a Europa. Por quê, gente? Porque os aeroportos internacionais eles são dotados de quê? De alfândega, de serviço de polícia federal, vistoria de passaporte, essas coisas. Isso que o aeroporto nacional não é dotado. Por isso que as aeronaves, tanto quando estiver chegando também ao Brasil, a aeronave que estiver chegando lá da Europa, tem que pousar primeiro no aeroporto internacional e depois pode seguir para qualquer outro aeroporto nacional. Por quê? Porque ele já passou pelo processo lá de triagem na alfândega, já vistoriou lá os passaportes e ver se tem alguma irregularidade. E por isso que as aeronaves internacionais têm que fazer o primeiro pouso ou a primeira decolagem de um aeroporto internacional para passar por todo esse processo de alfandegagem, beleza? Gente, também é muito importante lembrar uma coisa. Esse exemplo que a gente pegou da aeronave vindo lá do exterior, é importante te lembrar o seguinte. A aeronave, quando ela vai sobrevoar o espaço aéreo nacional, que, por exemplo, aqui do Brasil, esse exemplo da aeronave indo para o Brasil,
Brasil ele exerce total soberania no seu espaço aéreo, ou seja, o Brasil é a autoridade no seu espaço aéreo. Nada entra nem sai sem autorização do comando da aeronáutica. Quem manda no céu é o Brasil, no espaço aéreo brasileiro, certo? Então, é importante lembrar o seguinte, gente. Qualquer aeronave militar que não seja brasileira, eles não têm autorização para sobrevoar o nosso espaço aéreo. Isso fique bem claro, tá, gente? Ele só pode entrar no nosso espaço aéreo mediante o quê? Mediante uma solicitação, prévio aviso, avisar por quê, qual é a missão, por que eles estão lá. Aí sim, eles avisam, ó, a aeronave tá vindo aí porque o Barack Obama tá vindo pro Brasil. Então, aí ele vem lá no Força Aérea 1, ele avisa, ó Brasil, Força Aérea 1 tá indo pra aí porque o presidente tem que fazer uma reunião com a Dilma, falar sobre mensalão, falar sobre roubo, quer dizer, o Obama não fala disso, mas enfim, vai falar sobre espionagem. Mas enfim, quando o avião estiver vindo para cá, ele tem que fazer uma solicitação. Por quê? Porque aeronaves militares, elas não podem entrar na soberania de outro espaço aéreo sem autorização. Isso tem que ficar bem claro, porque as aeronaves, principalmente aqui na fronteira, né, do Brasil com esses países sul-americanos aí que fazem muito comércio, né, de entorpecente, às vezes os aviões lá da FAB, né, ficam ali na fronteira sempre vigiando. Mas no caso nem aeronaves militares, né? Aeronaves militares invadem o Brasil. Isso acontece mais lá na Síria, por exemplo, aquele helicóptero que foi abatido lá na Síria durante essas revoltas aí que estão acontecendo lá. O helicóptero simplesmente entrou no espaço aéreo turco sem autorização. Ou seja, ele invadiu, ele penetrou a soberania turca e o que aconteceu? Tomou bala, velho. Por quê? Porque é uma aeronave militar. Se fosse uma aeronave civil, é claro que se for uma aeronave civil também pública, prestando serviço para o Estado, ela também tem que pedir autorização. É aquela mesma coisa, a aeronave civil, mas está em missão do Estado, também tem que pedir autorização. Ela não pode simplesmente entrar sobrevoando o espaço aéreo, não. Tem que pedir autorização, tem que fazer requerimento, tem que falar por que ela está indo lá. Senão, meu amigo, vai tomar bala. Vai ser abatido. Então não pode, tá, gente? Fica bem claro isso. E voltando ao exemplo lá do helicóptero na Síria, foi o seguinte, gente. O helicóptero é militar. Ninguém sabia por quê. Ele não fez requerimento, não falou por que estava indo para lá, nem quando ia voltar. O cara simplesmente viu, pô, tem uma aeronave militar, ou seja, faz parte das Forças Armadas. Quem sabe o que essa aeronave vai fazer, porque ela está trabalhando por Força Armada, então você não sabe o que ela vai fazer. Às vezes ela pode te bombardear, pode te atacar, mandar um míssil, quem sabe o que ela vai fazer. Aí o que aconteceu? Ela invadiu a soberania do espaço aéreo turco, é uma aeronave militar invadindo o meu espaço aéreo. Derruba! Foi o que fizeram. Infelizmente foi um belo helicóptero que eles derrubaram, mas foi por quê? Porque ele invadiu a soberania do espaço aéreo sendo uma aeronave militar, sem pedir requerimento nem fazer nada. Então por isso foi derrubado. Agora, gente, se a aeronave é uma aeronave civil e ela pode uma aeronave civil privada, é livre o tráfego pelo espaço aéreo de outro país, gente. Isso vai ficar bem claro. A aeronave civil privada é livre o deslocamento pelo espaço aéreo, pela soberania de outro país. Por quê, gente? Porque a aeronave civil, é claro que ela não vai entrando do jeito que ela quiser. Ela tem que fazer tem que formar, né, o planejamento do voo dela. Ela tem que formar o planejamento do voo dela, de onde ela saiu, para onde ela vai, passageiros, tal, qual é a rota. Mas não precisa fazer requerimento com milhões de anos de antecedência, não. É só você decolar, você formou até pelo os próprios controladores, né, o próprio serviço de controle de tráfego aéreo, eles se informam, trocam figurinha um com o outro, então você pode sobrevoar, contanto que você mande seu plano de voo, a sua notificação, fale, ó, tô com tal, tantas pessoas, a minha rota é essa, meu aeroporto de destino é esse, decolei de tal. Então, se você informar isso, não tem problema, você pode sobrevoar qualquer espaço aéreo que não seja restrito, né? Ou então um espaço aéreo militar, você pode sobrevoar com a sua aeronave civil privada. Mas é claro também que você não vai entrar com a sua aeronave civil privada num país sem informar, né, gente? Porque senão ninguém vai saber a sua procedência, vão te abater, vão meter bala em você, vão lá fazer para você fazer reconhecimento, tem que balançar as asas para dizer que você está recebendo as instruções. Provavelmente vai colar um caça ou então um tucano nas tuas costas e vai meter bala em você falando para você pousar. E ninguém quer isso, né? Isso é um exemplo típico nas fronteiras do Brasil, gente. Por quê? Porque quando você está ali na fronteira do Brasil, ali na fronteira da Amazônia, né? Ali a gente tem uma grande fronteira que fazem divisa com diversos países, né?
Você pode ver a fronteira do Brasil ali, aquela fronteira oeste ali, faz a divisa com vários países, gente. Então o que acontece? Se você tem que ter um patrulhamento, porque senão toda hora entra avião provavelmente carregando droga, né? Ou então qualquer outro tipo de entorpecente, né? Ou então, sei lá, alguma coisa ilícita, alguma atividade ilícita acontece naquela fronteira que a gente sabe, todo mundo sabe. Mas a Força Aérea faz um excelente trabalho, nossos homens da Força Aérea são homens muito bons, muito competentes nesse patrulhamento, nessa proteção da nossa soberania, né? Porque não tem nada a ver, né? O traficante decola lá da Bolívia com 10 mil quilos de maconha para trazer para cá, né? Isso nada legal. Então, gente, você tem que lembrar por que eu tô falando isso, gente? Por quê? Porque essas aeronaves, elas são civis privadas. Essas aeronaves Cessninha, sei lá qual for a nave que eles trazem para cá, são civis privadas. O problema, gente, é que é o seguinte, elas entram nas nossas fronteiras sem autorização. Eles não mandam um plano de voo e é óbvio, gente, eles estão com uma carga ilícita, não pode entrar com maconha. Mesmo que ele mandasse um plano de voo, mandasse uma notificação, você não pode entrar no país com maconha, nem cocaína, nem qualquer outro tipo de droga. Você tem que ver lá quais são, né, as mercadorias que estão disponíveis, né, para entrada e saída no país. Então fique bem claro isso, tá, gente? Então por isso você não pode invadir o país, você tem que mandar uma notificação. Se o seu funcionário estiver em ordem, estiver tudo certinho, se não estiver levando nenhuma carga ilícita, o que você tem que fazer? Você tem que mandar uma notificação, tem que contatar o controle de tráfego aéreo, falar de onde você viu isso, que aí você tem o livre direito de navegar pela soberania desse país, beleza? Pela soberania desse espaço aéreo desse país, beleza? Olha, pessoal, nosso tempo está chegando ao fim aqui, nesse maravilhoso dia chuvoso, mas infelizmente eu acho que não vai dar para acabar nosso conteúdo, mas vamos ver como é que vai desenrolar nossa aula, nossa aula 02. Eu acho que talvez dê para finalizar nosso conteúdo. Vamos seguir, né, gente? Vamos correr, quem sabe a gente acaba hoje esse conteúdo, não precisa fazer mais outra aula de hack, né? Vamos seguir. Mudando totalmente de assunto, mudando de verde para laranja. Vamos lá, gente. Nosso próximo conceito importante para cair na prova da ANAC e a gente acertar a nossa aula de hack é o seguinte, é o conceito de tripulante. Tá bom, enfim, desconsidera isso. Nosso conceito de tripulante é importante porque cai na ANAC, é a coisa mais fácil do mundo e você não vai errar. O conceito de tripulante é o seguinte, tripulante é a pessoa devidamente habilitada que exerce função a bordo de uma aeronave. Tranquilo, né, gente? A coisa mais simples do mundo, você não vai errar isso na ANAC.